Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Nós vamos rodar na sequência um programa muito bom, mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que nós reunimos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita um melhor acervo possível de matérias espíritas, obras da codificação, obras suplementares, palestras, textos, os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, para que você encontre no mesmo lugar aquele material que atenda às suas necessidades para pesquisa, estudo e lazer. E é por isso que lhe convidamos agora para mais esse programa especial, Programa Espírita, estudo sobre a Casa Espírita segundo Jesus e Kardec, fascinação, extraído do livro Aconteceu na Casa Espírita, com Helena de Fátima, Amália Cordeiro, Rosângela Barro e Rita de Cássia, todas do Centro Espírita Leão Diniz, no Rio de Janeiro. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Imperdível. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Bom dia, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, nessa sexta-feira, aonde nós estamos muito felizes por esse estudo, por esse programa, por essa rádio, por todos aqueles que estão nos ouvindo, e nós vamos iniciar, como fazemos sempre, com a leitura e a prece do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 10º, vamos ler, né? O capítulo 10º, o item 16, a indulgência. Ô, Rita, você pode ler, por favor? Está com o Evangelho aí, Rita? Lê, por favor. Faz a leitura, depois eu faço a prece. Então, vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo nessa manhã. Como nos disse a Helena, vamos ao Evangelho. Capítulo 10, que ele vem dizer para a gente: bem-aventurados os misericordiosos. E o item 16, a indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mais do que tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los, ao contrário, esconde-os, a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? Há de que vós, que o reprovais, não fizestes o que foi motivo de vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgares vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos, quando tereis olhares severos somente para vós mesmos,
Sede, portanto, rigoroso convosco e indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós gritais: Maldito, talvez tenhas cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. José, espírito de Bordeaux, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Amália. Em nome de Deus, em nome de Deus, em nome do nosso querido e amado Mestre Jesus, esse estudo que fazemos é um estudo que leva o nome A Casa Espírita segundo Jesus e segundo Kardec. Então, segundo Jesus e segundo Kardec, nós aqui estamos para podermos refletir juntos a Casa Espírita, os aspectos da Casa Espírita, o que é a Casa Espírita, a grande importância da Casa Espírita no planeta Terra. Então, Senhor, ajuda-nos para que possamos ser fiéis às ideias de Jesus, possamos ser fiéis às ideias de Kardec, aos benfeitores, o patrono desse encontro, que é o nosso altivo Porfírio, e toda a espiritualidade que comanda, que passa as diretrizes para essa rádio Estação da Luz. Então, com a proteção desses bons amigos, desses benfeitores espirituais, nós pedimos permissão para darmos iniciado os estudos da manhã de hoje. Graças a Deus. Amália, seja bem-vinda. Tá famosa. Pois é, né, minha filha? Está convidada. Tá difícil aqui o negócio. Somos 3. Nossa, não é fácil, né, amiga? Mas olha, vai estar todo mundo vibrando por vocês e por todas as famílias que estão passando por essa problemática. Uma opção de gente, né? Tá. Muita gente. Realmente está mesmo, tá? Na família da Elane, a gente lá no Daniel Cristóvão, a Maria está muito cheio de terapeutas que estão em casa. E famílias das crianças que são atendidos também. Então, a verdade é essa, tá? Mas, graças a Deus, está mais brando, né? Porque... está mais brando. No sentido notícia. Assim, mas a Amália está com Covid? Tá. Tô. Diagnosticou? Eu, meu filho e minha nora. Está com Covid, se soubesse. Mas, guerreiro, tá firme e forte a ele. Tem que ser, né? Tem que ser, meu amigo, isso mesmo, tá de parabéns. Podemos, nem todo mundo pode, porque depende dos sintomas, né? Então, vamos começar, né, Rita? A gente tem... na semana passada, nós começamos isso, fazer uma revisão rápida, para a gente começar o debate. Então, nós começamos e até fomos até o final, mas tem uma continuidade disso aí, né? Falamos do momento delicado, voltamos à questão de algumas personagens que a Nora apresenta, mostramos que a Maria de Souza ela tinha um benfeitor, o nome do benfeitor dela era Dr. Júlio César. Dr. Júlio César é justamente o chefe da falange de obsessores. Isso é muito importante, nós deixamos para focar isso hoje. Tá vendo aí, Amália? O benfeitor dela, que ia trabalhar com ela fazendo cirurgias, fazendo curas instantâneas. Esse é o foco. Esse é o foco da proposta. Então, ele traz mensagens, receitas do próprio codificador.
o mentor dela traz mensagens, receita do próprio codificador. Não poderia ser um espírito qualquer, não, tá? Tinha que ser o próprio... Opa, Rosângela, entrou? Consegui. Graças a Deus. Graças a Deus. Por Deus mesmo, porque eu não sei fazer nada, eu só fico fazendo o que eles mandam, se não for. Né? Graças a Deus, gente. Todos bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Rosângela, nós estamos fazendo uma revisão rápida. Sim, sim. Do benfeitor da médium Maria Souza, era um doutor chamado Júlio César. Júlio César, quando nós fizemos o levantamento dos personagens, a gente viu quem é. É o chefe da falange de obsessores. Então, a gente está vendo aí a seriedade e como esses espíritos sabem lidar. Ela trazia mensagens e receitas do próprio codificador. Não podia ser de um trabalhador anônimo, não, tinha que ser o codificador, ela não poderia. Então, a gente está vendo assim, qual é a intenção, qual o objetivo que a Nora está trazendo essas mensagens. Sim. Não é uma crítica, simplesmente, é um levantamento de fatos. Isso acontece? Isso acontece. Sim. E um material para a gente estar refletindo, porque a gente pode, a qualquer momento, que qual a grande escolha da mediunidade? É justamente a obsessão, não é isso, Amália? É um levantamento para a gente estar aqui discutindo. Tá aqui, é a obsessão, maior escolha. Exatamente. Depois a identificação dos espíritos. Nenhum de nós está livre, né, gente? A gente pensar que está livre. Tem que vigiar muito, orar muito, estudar muito. Isso. Vigilância e oração. Foi a lição que eu abri hoje no Focos de Luz. Olha. E a lição de hoje do Evangelho foi a indulgência. A gente vai ver o comportamento dos benfeitores com esses espíritos. Aí ele diz assim: os dirigentes permaneciam reflexivos, orando e trabalhando com admirável discrição. E Jael efetuou um seminário na Casa Espírita. Eu reli isso hoje, Helena, de manhã. Né? Viu? A gente sempre volta, né? Que é para a gente ter o subsídio necessário para a gente estar discutindo. Eu vou pedir a Rosângela, que isso aí nós estudamos semana passada, rápida. Vou pedir a Rosângela, a Rita, para ela passar ao próximo slide, Rita, por favor. Mas eu vou passar o meu aqui também, tá? Lógico. Você não pediu a Rosângela, mas eu vou passar assim mesmo. Rosângela, dá uma lida para a gente, que é continuidade desse que a gente fez uma revisão rápida, que foi semana passada, tá? Quando o Júlio César chegou à Cidade das Trevas, ela estava vazia. Poucos espíritos a habitavam e não o respeitavam mais. Os espíritos de luz que trabalhavam silenciosos conseguiram converter vários espíritos ignorantes. Surgiu na cidade um juiz das trevas, acabarmos com as tarefas produzidas pela Casa de Kardec. Olha. Então, aí tem muito material, né, Amália, para a gente discutir, né? Tem muito ponto. Então, muito ponto. Eu vou pedir a Rosângela para começar com a Rosângela. E que ele estava aqui, sediado no centro. No centro, né? Aí ele viu como a indulgência e a técnica, também técnica dos benfeitores, que o benfeitor não é um espírito inocente, não é um espírito ignorante, eles têm cognitivo desenvolvido, eles conhecem técnica que a gente ainda não chegou ainda para a gente, senão não seria benfeitor, tá? Quando ele viu aquilo, o que ele fez? Ele volta para a cidade. Aí eu vou pedir a Rosângela... Para pegar mais, né, na intenção de ver que o bem tinha conseguido, os benfeitores tinham conseguido converter alguns, convencer alguns, né, porque a conversão ela se dá com convencimento. Eles, quando viram isso, quando o Júlio César viu isso, foi buscar mais, falou, vou lá buscar mais. Só que quando ele chegou na Cidade das Trevas, ela estava vazia. Ele ficou surpreso. O que houve? Né? Ele ficou surpreso. Onde é que estão os outros?
Mesmo assim, ele tentou, né, reunir, mesmo identificando, não dava o braço a torcer. Interessante que a gente vai vendo na reação, eu não sei se está no próximo slide, deixa eu ver para eu não... Não, acho que não está, não. Na reação enquanto o Júlio tenta fazer esse arrebanhamento, os que lá estavam já começaram a questioná-lo, né? Está escrito ali que no slide anterior está escrito que eles não estavam mais baixando da cabeça porque eles estavam com dúvidas já, e não o respeitavam mais. Os que lá estavam eram poucos e já não tinham por ele aquele respeito porque estavam vendo o resultado que era esperado ruindo, né? Na verdade, eles não estavam conseguindo o que eles queriam. E isso foi assim muito claro e criou entre eles ali um grande mal-estar, apesar do Júlio César insistir, porque o foco dele era se vingar. A gente vai ver isso mais para frente, qual era o foco do Júlio, era derrubar a casa por uma questão dele. E ele não estava nem olhando para o conjunto, ele estava olhando para as questões dele. Muito interessante né? E ele era considerado maioral, né? Era um grande líder. Ele era considerado um grande conhecedor. Aí, quando eles começaram a ver, né? Isso. Eu lembro que ele não estava assim com essa bola toda. Não estava. Começaram a questionar. Aí, interessante que eu lembro, Helena, que eu vi. Deixa eu só falar num estudo de desobsessão, cabe bem nisso que a Maria falou agora. Uma vez, eu já até contei isso. No estudo, o espírito começou logo falando assim: olha o que você vai falar para mim, porque só de trabalho com fluido para o mal eu tenho mais de 500 anos. Quer dizer, um espírito que conhecia, tanto quanto nós. Eu estava relendo mais algumas coisas e vi que nesse livro também aparecem lanceiros, vamos dizer assim, como ele está chamando, Nora chamou de trevas, vamos chamar de trevas também. Eles têm, quando os superiores vão ao lugar em que o Júlio César está com esse grupo, vão com lanceiros, vão com a mesma coisa que a gente vê em outras situações para o bem. Eles também se agem exatamente como nós, se organizam como nós, conhecem como nós. Tanto que o Espírito falou: olha o que você vai me falar, porque só de conhecer de trabalho com fluido para o mal eu tenho mais de 500 anos. Aí eu penso, Helena, eu penso muito. Não tem outra coisa. Eu penso muito no trabalho intenso que Jesus teve de afastar demônios, né, entre aspas, que são obsessores, né? Muito bem. E até hoje, né, isso arrasta a humanidade, porque não é considerado, né? As pessoas ainda como que desdenham um pouco isso, né? E eu me lembro também da Dona Ivone, no Complexo da Obsessão, no Recordações da Mediunidade, quando o espírito obsessor diz assim: eu tenho pena de vocês, né? Quando numa insistência que ela está amorosamente, né, tentando esclarecer, convencer o espírito, né, de que ele não deveria fazer aquela perseguição, né, que era uma subjugação até, né? E o espírito diz para ela: eu tenho pena de vocês, tenho pena, né? E realmente a insistência dele foi muito grande mesmo no domínio daquele espírito, porque ele justifica assim: vocês não sabem o que eles fizeram para nós, né? Então, quanto que a humanidade ainda precisa estudar e conhecer e dar importância a esse processo que continua. Esse ponto, justamente, que a Rosângela trouxe, que a Amália está aí complementando, que estudo em grupo é bom isso, né? As ideias vão se entrelaçando sem se misturarem, cada um com o seu foco. Se complementam, né? Complementam. Por isso que a Nora, ela ressaltou tanto a ideia de Israel, e justamente o que Kardec traz aqui na questão 340, que é a origem desse estudo. Ele diz assim: assim, espíritos malévolos ligam-se aos grupos, da mesma maneira que os indivíduos. Ligam-se primeiramente,
Olha, gente, olha um alerta para a gente. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, dos quais procuram fazer instrumentos e gradativamente tentam envolver as massas. Gente, quando Israel trouxe a ideia e ele perseverou nisso, vamos estudar, vamos nos esclarecer, porque você Quando vê ele fez o seminário, né? porque isso aqui que a gente vai falar a partir de agora, ele é fruto do que Israel insistiu lá nos primeiros capítulos. E tanto que quando chegou aqui, a hora que ele volta, por que ele voltou para a Cidade das Trevas? Como a Rosângela falou, para aumentar o contingente dele, porque o grupo que ele tinha já tinha sido convencido, porque eles foram observando, eles também foram se esclarecendo. Conforme os seminários foram acontecendo, os estudos foram se intensificando, aqueles que estavam acompanhando os mais fracos, para fazer esses mais fracos se transformarem em instrumentos, eles foram, em vez de eles insistirem, eles foram observando, estudando junto. Quando a gente vai a um estudo, a gente não vai sozinha. A gente vai com aquele que no dia a dia a gente se liga, e se liga a gente. Aí a gente leva... Olha a importância da frequência Casa Espírita. A gente leva com a gente eles, os benfeitores. Essa é a tática dos benfeitores, de deixar eles penetrar. Mas dentro da Casa Espírita não tem espírito obsessor. Lógico que tem. A casa não é casa de anjos. Não tem solto à vontade, né, Helena? Não, mas então, esse é o raciocínio que eu Não estou tem dizendo. solto à vontade, mas que tem. Esse é o raciocínio. Eles deixam acesso, então, quando a gente fala eles deixam, significa dizer que tem uma vigilância, que tem um projeto, que tem toda uma estrutura, deixa entrar, porque se não quisesse, não deixariam. Porque é aquilo que você trouxe agora, toda casa tem a sua vigilância. Quem que faz a vigilância? Os espíritos. Que espírito? Espírito que tem essa característica. Lembrando do Memórias. Sim. Não é isso? Lembrando do Memória. Sim, com certeza. Cada grupo tinha a sua especificação, cada grupo tinha a sua capacidade. Então, tinha aqueles que eram os vigilantes, que eram os que faziam a segurança de quem? Daquele grupo, quando ia no vale, ia levando enfermeiros, médicos, pedagogos, psicólogos. Quem fazia a segurança deles? Os vigilantes, os mensageiros de Maria. Eles traziam escrito uma flâmula, Mensageiros de Maria. Então, a gente está vendo que quando a gente vai estudar as colônias, isso aqui é uma colônia, tá? Só que é uma colônia que tem como objetivo, ela é especializada em destruir foco. Quando a gente vai lá, é foco de luz, quando a gente vai lá em Baltazar, que ele vai definir o que é a casa espírita, a gente encontra aí ele falando o que é a casa espírita, rapidamente, só para a gente estar relembrando, voltando em Baltazar. A casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos, ao longo do tempo, implantar na cabeça, quer dizer, influenciar, trazer instrução. Aí ele vem dizendo, é o núcleo de resistência ao mal, simultaneamente um núcleo de preces, orações, trabalho de Deus e por Deus. Logo esse primeiro aqui. Então, a gente está vendo aí que a Casa Espírita é um projeto. Não é isso, Amália? Ou é criado da cabeça de, vamos reunir, vamos fazer uma Casa Espírita. Não tem um projeto além da cabeça do homem encarnado? Além de ser o ambiente preparado para isso, né? Que o encarnado a gente vê. Mesmo que os núcleos religiosos, eles têm lá seus ambientes também de oração, de prece, a gente sabe disso, mas eles não acreditam, não acreditam nessa questão. E principalmente quando rejeitam as comunicações,
né? Não trabalham, por exemplo, como a Casa Espírita faz, de dialogar com eles, com esses espíritos, para poder esclarecê-los, para poder tirá-los daquela mentalidade. Na igreja não faz isso, só reza, só ora, reza por eles, mas nem reza de uma forma diferenciada, porque eles são considerados demônios, né? Não são considerados irmãos que estão em situações difíceis, que estão até mesmo sofrendo, né? Eles são extremamente sofredores também, só que eles não enxergam isso, né? E é preciso falar para eles, né? É preciso falar para eles, porque não é porque eles estão desencarnados que eles sabem disso, né? E como o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme ainda arrasta a humanidade, ainda está no coração dos homens, essa relação de mundo espiritual com o mundo carnal é muito mais fácil nesse âmbito do que de âmbitos superiores. Com certeza. Né? Por isso que lá no Evangelho diz, né, obter a assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos e mentirosos deve ser o objeto do esforço constante de todos os médiuns. O que a gente tem que se preparar na casa espírita? Exatamente para isso. Adquirir condições de ser um trabalhador nesta área. Você não pode ser um trabalhador na área da desobsessão simplesmente para expulsar espírito, como antigamente. Não, você tem que ser um trabalhador para esclarecer espíritos. Tanto para ajudá-los a entender o seu estado, compreender a sua vida espiritual. Tanto é que Lacordaire, a gente sabe a grande importância desse espírito, da mensagem dele nos Bem-aventurados Aflitos, lá no capítulo 18 e capítulo 5, item 18, no meio da questão que é o bem e o mal sofrer, ele diz assim, a prece, voltando ao gancho do que você falou, existem muitos núcleos espíritas, casas de bênção, casa que divulga a ideia de Deus, mas tem um diferencial na casa espírita. Olha aqui. A prece, ele diz assim, a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Não é que nós aprendamos a amar os inimigos? Jesus ensinou isso, mas até hoje não é aceito muito isso, não. Essa é a diferença da casa espírita para essa é a diferença da casa espírita. Exatamente. Então, para a casa espírita, eles são irmãos. E que tem que ser tratado de acordo com o entendimento deles, mas tem que ser acolhidos, esclarecidos e encaminhados. Não pode deixar eles ficar, não, eu quero ficar aqui junto de vocês. Não é assim, não. Não é dessa forma, não. Como fazer isso? Aí a gente volta na questão 340, aqui quando Kardec traz essa questão, que ele diz, existe um método. Kardec traz justamente, ele vem falando, ele diz assim, olha, a gente está vendo que Nora seguiu direitinho, né? Ele diz assim, ó, como o mais poderoso antídoto, ele traz um antídoto para isso. O mais poderoso antídoto deste veneno é a caridade. É a caridade que procura abafar. Né, Rosângela? Oi, Helena, eu estou ouvindo muito baixinho. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Para mim está muito baixinho. Eu não sei se tem que fazer alguma coisa aqui no celular para melhorar. Está no máximo o meu som. Não está de celular? Consigo. Eu não tenho fone de ouvido do celular. Aumenta o volume, Rosângela. Vou tentar ver a internet de novo, aí volto, tá? Tá se bom, eu não conseguir, eu volto por aqui. Tá bom? Com Deus, tá? Então, Amália, a gente está vendo aqui que Kardec está trazendo um antídoto. Esse impedir que eles ajam da forma que eles pensam que pode,
é caridade. Ah, mas que maldade, vai prendendo no calabouço. Está lá no nosso lar. Espíritos que foram presos no calabouço. Está lá em Obreiros da Vida Eterna. A Casa Transitória de Zenóbia, né? Acho que é Zenóbia, minha vida. Zenóbia, é isso. Ela, como o André Luiz falou, foi dado o sinal do ataque. Aí o André Luiz fala, vamos orar. Ela, não, meu irmão, nós já oramos de manhã. Agora é ação. Aí, o que ela chama? Ela chama os vigilantes. O que são os vigilantes? Eles trazem uma lança-chamas. André fica impressionado com aquilo ali. Aí vai ser esclarecido para ele que aqueles espíritos só por sair estão querendo invadir. Mesmo exemplo, a Cidade Trevosa, coordenada por Júlio César, tentando invadir as casas espíritas. Se a casa tiver toda essa organização de vigilância, o que acontece? Eles conseguem invadir e acabar com a casa espírita. Essas 50 anos não conseguiram. Como a Ritinha colocou aí, subestimam, né? Isso. Os homens subestimam, né, o mal, tanto na materialidade quanto na espiritualidade. Isso deixa vulnerável, né? Então, é verdade. Né? Então, eu me lembro aqui, você vê que o médium da casa espírita, ele não é só para dar comunicação, né? Claro que a mediunidade sublimada é que deve ser buscada pelos homens, né? Mas ele tem que ter tanta segurança na mediunidade dele, por exemplo, para atuar espíritos que vêm educar espíritos. Eu me lembro do nosso querido Henrique, através do Altivo, que ele, quando os espíritos eram muito rebeldes, né? Eles atuavam, o doutor Hermo saía, e ele atuava através do Altivo para falar até uma certa rigidez no sentido da educação. Então, ele dizia assim para os espíritos, ai de vocês se desrespeitarem o doutor, né? Que é o doutor Hermo, ai de vocês se desrespeitarem o doutor. Né? Então, tem que ter essa segurança. Olha, na casa espírita tem muito mais coisas do que se pode imaginar no trabalho, né, de uma casa espírita. Né? Porque as pessoas ainda buscam a casa espírita como uma coisa milagrosa. Né? Eu vou lá e vou sair de lá santo. E não é assim, não. Tem que se estudar muito sobre casa espírita. Tudo isso aí que o Baltazar colocou para a gente e muito mais, né? Muito mais. É um local também que produz algo em favor do bem, é um núcleo de emanação de vibrações, de ordem, de força em direção a Deus e Jesus. Se você não tem essa segurança, como você vai vencer, né, essas perseguições ferrenhas, milenares? Né? Lidar com esses espíritos não é coisa fácil, não. Olha, então, é isso aí. A Rita trouxe um termo que vale para muitas questões. Subestimar. Essa questão de subestimar, a gente tem que ter muito cuidado para não subestimar as pessoas, os encarnados, os trabalhadores da casa, para não subestimar, no caso aí, os perturbadores. Eu vou preparar meu café. É justamente para poder a gente voltar sempre no livro dos médios, para não subestimar os ocasionadores de perturbação. Então, eles têm que ser olhados, verificados, vistos, tratados com respeito, porque eles sabem, eles conhecem as nossas falhas. Eles sabem, tanto é que qual foi a técnica que eles usaram? Observar na surdina, ver em que ponto, aonde que foi deixado, os encarnados estão deixando as falhas, estão abrindo brechas.
Então, a gente voltando para aqui, para Júlio César, Amália, ele voltou para a cidade, a gente sabe, e é importante essa colocação da Nora, ela vem confirmando a questão de mundos transitórios. Isso aqui é um mundo transitório, ó. Na erraticidade, colônia, uma colônia especializada. Então, não tem aqui espíritos ignorantes no sentido cognitivo, não. Mas eles tinham o desejo de acabar com o foco de luz, que é o que Baltazar vem trazendo para a gente, o que vem ser a casa espírita. Por isso que a gente insiste nessa mensagem, e insistimos em estar estudando, Nora, com o Livro dos Médiuns na mão, porque é muito importante a gente ter essa segurança, núcleo impulsionador de prece, de apelo às forças divinas. Uhum. Isso a gente tem que ter segurança para isso. Para que hora? Para quando está tudo bem? Quando está tudo bem, está bem. E quando surge as intercorrências? Não pode subestimar, não. Eles sabem aproveitar os momentos. A intercorrência, sim. Só que, na visão dos benfeitores, no trabalho dos benfeitores, a coisa vai estar controlada. Mas o que aconteceu com Maria de Souza? O trabalho continuou, mas e ela? Essa que é a grande questão para a gente refletir. Ela encasquetou na cabeça e começou até a criar prejuízo para a própria casa espírita, interferindo no trabalho dos benfeitores, né? Então, é isso que o trabalhador tem que estar atento. Eu estou sendo o quê? Estou sendo um trabalhador útil ou desculpa, inútil? Está sendo um trabalhador inútil. Porque a verdade é que ela se voltou para o individual, o personalismo, que é a grande questão nossa, personalista, e ela quis fazer um diferencial. Mas e a rotina do dia a dia? Qual é a importância do anonimato? Qual é a importância de não ter supremacia? Isso Kardec deixa bem claro, não há supremacia. Não há supremacia. Não há supremacia. Se não há supremacia, por que subestimar o trabalho do outro? Uhum. Porque não aparece? Então, são coisas diferentes. Aqui a gente está tratando de um grupo que construiu uma cidade. Olha, é uma cidade espiritual. Não é só a cidade que foi construída por benfeitores. O que faz a construção é o conhecimento e a força de propulsão. É suficiente para construir uma cidade. Mas olha só a imagem da cidade. Ele voltou. Volta ali para a gente, Amália. Quando Júlio César chegou à cidade. Quando Júlio César chegou à cidade das trevas, ela estava vazia. Poucos espíritos a habitavam e não o respeitavam mais. Os espíritos de luz que trabalhavam silenciosos conseguiram converter vários espíritos ignorantes. Surgiu na cidade um juiz das trevas. Acabamos com as tarefas produzidas pela casa de Kardec. Quer dizer, eles achavam que tinham conseguido, né? E, no entanto, ele vai ver o resultado, né? Então, ele vai ver o resultado que não foi nada daquilo que ele estava sonhando. Ele estava achando, né, que ele estava conseguindo. E, no entanto, ele não observava. É aquilo que a gente já estudou aí atrás. Eles não percebem os benfeitores, mas os benfeitores não os abandonam em momento nenhum, né? Estão sempre acompanhando passo a passo o que eles estão fazendo, só aqueles que não enxergam. Amália, e a vitória deles, dos benfeitores espírita, foi por causa da caridade. Esse foi o grande ponto.
eles não conseguiram evitar o ataque por causa do próprio postura dos médiuns. Não é por fato dos benfeitores terem a capacidade que foi suficiente para eles penetrarem. Isso. A brecha foi em cada médium. Mas cada médium. Mas a vitória foi na ação que foi implantada pelos benfeitores. Quando conseguiu um médium, que foi o diretor Israel, que deu a ideia de intensificar o trabalho de estudo e qualidade. Daqui a pouco a gente vai ver que o Castro ele começou a melhorar quando ele tomou uma determinada atitude. A gente vai ver qual atitude que Castro tomou. E ele falou, não, peraí, lá atrás a gente vai ver. Eu acho que a gente podia até avançar, né, Rita? A gente já ir... Aqui a gente já... Lógico, a gente não bota, porque os assuntos não vai esgotar. É muito rico esse conteúdo da nova. Não, tem muita coisa. Mas tem pergunta. Fala. Tem pergunta e tem pergunta que vem em cima do que vocês estão Amara, desliga o teu microfone só um instante, depois quando você for falar, tu liga, por causa do barulho. Isso. Quando você for falar, tu liga, tá? Eu te peço para ligar. Fala, Rosângela. Aí, nós temos aqui a Lindalva Moura, que ela está lá em Rio Branco, campus de Goitacazes, que ela quer saber o seguinte: quais são os tipos de obsessão e qual a mais perigosa? Ouvi dizer que é a fascinação. É isso? A fascinação é a mais perigosa? Bom, Amália, quer começar? Abre aí teu microfone, Amália. Vamos fazer essa reflexão. Está em Kardec, né? Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Ele é muito claro ali, mais claro do que aquilo não existe. Né? Então, ele faz a categoria das obsessões, né, em 3 categorias: a simples, a fascinação e a subjugação. E ele coloca que a fascinação é a mais difícil, é a mais perigosa, até mais perigosa do que a subjugação. Por quê? Porque o espírito, o fascinador, ele trabalha na surdina, ele vai lá no ponto fraco do médium, ou da pessoa, porque tudo é médium, né? A pessoa que se deixa fascinar é uma médium, deixou o espírito dominar, é médium. Mas ele vai lá no quê? No ponto fraco, o orgulho, a vaidade, né? O orgulho do saber, o orgulho do poder, o orgulho. E ele faz o quê, gente? Ele vai convencer o médium, ele convence o médium de que ele é realmente o maioral, e que aquele orgulho que ele tem que ser valorizado. Então, ele domina de tal maneira que fica surdo e mudo, o médium fica surdo a qualquer processo de aproximação, de orientação que se possa fazer para ajudá-lo. E outro aspecto, né, da fascinação, isolamento. Ele isola o médium. Ele trabalha a cabeça do médium para não escutar ninguém. Né? Ele convence o médium de que todos que se aproximarem dele é para diminuí-lo. Naquela grandeza que somente ele, olha só, ele se coloca assim: você só pode aceitar o que eu falar, porque só eu que te valorizo, só eu que te entendo. Olha só, gente, por isso a fascinação é esse processo mais perigoso na obsessão. E esse processo... E o mais difícil de ser tratado. Aí, Helena, já vou te passar a palavra. Não, tudo bem. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Kardec explica o que é, mostra as causas por onde você pode ser
por onde se começa a obsessão, e ainda ensina como você sair dela. Kardec está ali, passo a passo. Tudo demais que nós temos aprendido com essa pleiade de espíritos que estudaram Kardec, né? Todos. Manuel Filomeno de Miranda, a nossa Joana, a nossa Dona Ivone, os espíritos todos estudaram Kardec. Todos estudaram o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, para poderem estender aquele diálogo com as sombras, né? Uma obra completa de orientação. Por que é? Porque estudou o Livro dos Médiuns. Porque ele se apoia no Livro dos Médiuns, na codificação. É isso, Helena. Mesmo. Esse item do capítulo 23 que a Amália está falando, principalmente, é a questão do 239. Entre tudo isso que a Amália falou, super ajustado, super curto e profundo. Porque lá na Gênese, no Céu e Inferno, Kardec traz uma questão que ele vem falando sobre o tema central de cada um de nós. Não pensa vocês que esses defeitos, gosto disso, gosto daquilo, sou vaidosa em me arrumar. Ele falou, esse não é o grande problema. O problema é descobrir qual é o seu tema central, qual é o defeito básico seu. Esse é que fica mascarado, você não percebe se você não captar, não refletir, não estudar junto, não ler, não trabalhar, não estar em contato com o outro. Por quê? Em toda essa questão que a Amália falou, ótima, só não é acrescentando, só trazendo uma colaboração dessa questão 329 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. É a ilusão. O tema central para você chegar a uma fascinação, entre muitos outros, são vários temas centrais, né, Amália? Mas a ilusão, ela cega a gente. Kardec coloca aqui, eu estou usando a palavra de Kardec, quem sou eu para ter percebido sozinha? Não, ele diz aqui, na 239, a fascinação apresenta consequências de tudo que a Amália falou. Gente. Oi, querida. Apresenta consequências muito mais graves. A Amália usou a palavra de Kardec, muito mais grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. É uma ilusão, ele já começa com isso. É uma ilusão, a gente fica com a ilusão e vai começar a se subestimar as outras pessoas. Estamos fazendo a ligação, Rosângela, com a questão do Livro dos Médiuns, 239, de uma pergunta. Nós ainda estamos respondendo uma pergunta. Né, Amália? Ainda não acabamos de responder, não, porque ela fez uma pergunta extremamente séria, necessária para ser... A questão da obsessão, ela tem que ser muito estudada. A Amália trouxe, só parafraseando a Amália, ela trouxe uma coisa seríssima. Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos, né? Manuel Filomeno de Miranda, o espírito Joana de Joana, e muitos outros, Dona Ivone, muitos Doutor Bezerra de Menezes, que é maior do que Doutor Bezerra de Menezes? Exatamente. Se lembrar mais, a gente fala. Eles estudaram a obsessão e a desobsessão com Kardec, com essa questão aqui, com esse capítulo 23. Então, a gente vai falar de obsessão, pode trazer todos eles para ajudar a gente a refletir Kardec, essa aqui é a questão. Mas a gente já pode começar com ele falar, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que paralisa, gente, olha aqui, paralisa o que Kardec fala, paralisa de alguma forma seu raciocínio relativamente, aí vocês dão uma lida para aprofundar. É uma ilusão do pensamento do espírito sobre o pensamento do médium que paralisa. Você não ouve ninguém,
Você acha que você tem supremacia sobre todas as pessoas, em todos os âmbitos que você vive. O que aconteceu com Maria de Souza? Ela ficou fascinada. De quê? Ela ficou com a ilusão de que ela era um médium melhor do que os outros. Vamos botar isso para vários âmbitos. A ilusão de achar que a sua palestra é melhor do que a das outras. A ilusão de achar que o seu fluido é um fluido que vai curar instantaneamente. Por isso Kardec fala, é uma faculdade, é uma mediunidade rara, a da cura. Não a da cura do tratamento espiritual, que tem diferença. O tratamento espiritual é o que a Casa Espírita oferece. Tratar. Começa na doença da alma, começa no estudo das palestras públicas, dos seminários, dos encontros, de aula extra, de movimentação, de promoção social, seja na que for, na que você puder, promoção e assistência social, começa na palavra promoção, da assistência fraterna na Casa Espírita. Então, você precisa se envolver nesse campo de trabalho, porque é Jesus que abre campo de trabalho para nós no planeta, seja o campo de trabalho na oficina do ganha-pão do dia a dia, nos hospitais, nas universidades, nas casas, nos lazeres sadios, nas reuniões. É campo de trabalho. E quem conduz-nos para o campo de trabalho, sempre para evoluir, nunca para você voltar extinto de conservação puramente, é sempre para estar evoluindo, fazendo as coisas dentro do justo limite, que dentro do justo limite você desenvolve altruísmo, fora do justo limite você desenvolve egoísmo. Está Kardec trazendo esse material para a gente lá em Obras Póstumas, a origem do orgulho e do egoísmo. Isso tem a ver com obsessão? Lógico, porque a obsessão não começa de um dia para o outro, inclusive ela começa simples. Sabe aquela ideia persistente? E eu não consigo deixar de ouvir essa música o tempo todo. Atenção. Não consigo, atenção. Sabe a melancolia? É natural, mas daqui a pouco ela já passa para, sabe, o desânimo? Tanto que Jesus, e anotou João lá, capítulo 16 e 36 de João. Tenho-vos dito que tenhais a minha paz, a paz do mundo te traz aflição. Tem de bom ânimo, aí ele fala, para ter a paz do Cristo, tem que ter bom ânimo. Sabe o desânimo, a tristeza? Olha, não está adiantando, aquele povo não está me ouvindo. Sem causa, né? Sem causa. Exato. Fala aí para a gente, Amália. Continua aí nessa questão, e a gente ainda está... Então, é sem causa. Por que eu estou sentindo isso? Estou sentindo uma tristeza. Uma vez, doutor Herman, eu cheguei para o doutor Herman e falei assim, doutor Herman, acho que hoje eu estou triste. Ele falou, triste não, minha filha. Você está só cansada. Dorme mais um pouco. Ele falou para mim, você só está cansada. Muito bom. Você só, porque a gente acorda, esse negócio de acordar 4 horas da manhã, né? Isso é meu antigo, isso é meu antigo. Então, ele dorme mais um pouco. Você só, tristeza é doença, minha filha. Nunca mais me esqueci disso, Helena. Nunca mais. Tristeza é doença, minha filha. Então, às vezes, de repente, você acorda assim, estou meio triste. Presta atenção, acende tua alerta. Por quê? O que está me causando esse estado? Eu tenho que correr atrás. Porque senão a gente cai nessas malhas, são malhas finas. A obsessão é malha fina. Eles vão na surdina, como diz. Na surdina. É muito sutil, muito sutil. Então, por quê? Porque quando eles vão, aí é o caso que Kardec coloca lá também no Livro dos Médiuns. Quando eles vão envolver o médium ou a pessoa, eles já procuraram conhecer sobre ela, conhecer sobre a vida dela, lá no plano espiritual. Eles têm esse acesso, porque eles são do nosso nível, estão na mesma faixa vibratória que nós,
nós não somos diferentes deles. Então, o que acontece? Eles vão vasculhar a nossa vida. Olha a dona Ivone, quando o beletrista foi tentar um processo de obsessão sobre ela, o que ele falou para ela? Né? Eu sei que você é pobre, que você passa dificuldade, você poderia ganhar muito dinheiro, ficar rica, olha só, com as minhas mensagens. Então, por quê? Porque ele vasculhou a vida dela, né? A vida de encarnada mesmo. Não pensa que eles vão vasculhar a nossa vida lá no plano espiritual, nosso passado, não. Eles vasculham aquilo que eu estou vivenciando hoje, que é a minha dificuldade hoje, e que me incomoda, Isso que você está falando, Kardec trouxe para a gente essa instrução. Capítulo 19 do Livro dos Médiuns, na questão 225, ela é grande a 225, mas eu vou no ponto que eu quero, preciso para isso. O Espírito diz assim: quando queremos transmitir ditados espontâneos, nós agimos sobre o cérebro, sobre os médium do médium, e reunimos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, o médium. E olha a palavra de Kardec, isso a sua revelia. É como se pegássemos, olha mais, é como se pegássemos na sua bolsa as somas que ele ali pudesse ter e com elas arrumássemos as diferentes moedas de acordo com a ordem que nos parece mais útil. Esse é um processo neutro. Os benfeitores vão lá na gente. O Chico estudou só até a 3ª série, no entanto, trouxe uma obra-prima como Paulo Estevão. Mas aquele espírito tem que ter na alma dele, no subconsciente, material, para que os benfeitores fossem lá no subconsciente, abrisse, estou usando os termos aqui do Livro dos Médiuns, tá? Abrisse como se pegasse as suas bolsas, e o que tem lá? O que tem lá que eu posso utilizar? Não vamos nos iludir. Eu sou um espírito que ainda não tem grandes conquistas, e de uma hora para outra eu quero fazer um livro psicografado literário maravilhoso. Não é assim. Não é dessa forma. Esse é um processo. Esse processo é o mesmo processo que a Amália está contando aí, que esses ocasionadores de perturbação também fazem. Eles vão lá na gente verificar o que não é. A Amália falou uma coisa muito séria, não precisa eles saberem. Lá no passado, não. Qual é o seu tema central? Será que a gente tem consciência que eu quero ter supremacia um sobre o outro? E nessa encarnação, porque nessa encarnação que ele está querendo te perturbar para você até perder a encarnação. É bolsa que tem atualmente. Também faz a soma com os benfeitores, dá mergulho profundo. Vai lá dentro para ver que momento a dona Ivone mesmo, ela também nem mal terminou a antigo primário, que a gente de ensino fundamental, 1 ou 2. Porém, ela no próprio século XIX, lá em Recordação da Mediunidade, também ela traz isso, ela no Reformador, de 1976, ela tem uma matéria que está lá no Recordação da Mediunidade. Ela, no século passado, ela foi uma artista, uma pianista de muito talento, uma literata, lidou na literatura, a palavra não saiu, eu achei outra rápido. Então, quando ela agora, a tarefa dela não era voltar para a literatura, para o mundo artístico, né? A literatura também é arte, né? Mas foi ser médium. Porém, para escrever o Memória de Suicida, por exemplo, para ela ser médium de Leon Denis, e fazer toda aquela organização do Memória, para ela escrever todos aqueles romances, ela precisava ter conhecimento, espírito. Agora, os benfeitores não fariam uma obra bela como aquela, que senão aí não é obsessor, porque a gente conhece a árvore pelo fruto.
Não tem jeito. Se você é espírito... Com 15 anos, ela já estava conhecendo a codificação. Com 15 anos, né, que o pai dela levou para o centro espírita para conhecer a doutrina. Exatamente. Então, é isso aí. Essa link que eu fiz, eu não sei se vocês concordam, se é isso mesmo, porque a gente está falando com todo mundo participando, né, gente? A intenção nossa é ampliar, mas vamos voltar. A menina fez a pergunta. Repete o nome dela, da pessoa, por favor, Rita. Está tudo no campo dessa fascinação que ela perguntou. Está tudo aí dentro. Se é a mais difícil, também é a que mais tem que ser trabalhada. Se é que trabalha a ilusão nossa, qual é a nossa alerta? Qual é a mensagem de hoje? Para todos nós, trabalhadores, frequentadores, o que chegou no passado, o que está chegando agora na casa espírita. Fala, pode falar. A indulgência, é a mensagem de hoje. É a indulgência. Helena, tem mais duas perguntas. Eu vou partir primeiro para o que vem falar de casa espírita, o Aloysio Moraes, ele está em Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, e ele quer saber o seguinte: é possível a fascinação contaminar toda a casa espírita? E o que fazer num caso desse? Vamos voltar, Nora? Vamos voltar, Nora. Por qual objetivo que Nora trouxe essa obra, gente? Primeiro, que um espírito espírita. Ela trouxe baseada no livro dos médios. Ela vem trazendo justamente isso que contaminou coletivamente. É essa a questão. Não é isso, Amália? Pode abrir o microfone aí, Amália. O grupo. O objetivo é fascinar o grupo. É envolver o grupo todo. E, às vezes, graças a Deus, tem um mais aceso, mais alerta, que pede socorro. Porque o primeiro passo que eles fazem é iludir todo mundo, de não ouvir ninguém, não aceitar nenhuma crítica, a mínima crítica. Eu me lembro muito bem de um grupo que foi atendido na nossa casa, um grupo espírita, que estavam todos sendo fascinados. O grupo já estava fascinado. E um deles, que não aceitava aquela imposição do, entre aspas, do benfeitor, que era o benfeitor. Primeira coisa que ele tirou do caminho foi o estudo. E falou assim, não, a nossa casa tem que fazer caridade, não precisa de estudo. Foi por aí que ele pegou o grupo. Nós temos que fazer a caridade, não precisa de estudo. Então, eu me lembro muito bem desse grupo, e o Joaquim, sempre quando o Joaquim está falando sobre isso, ele lembra desse fato, desse grupo. Outros também, não é um só, de grupos que foram envolvidos pelo fascinador. E muitos outros casos, muitas outras situações que existem e que nós, por desconhecermos, não imaginamos, não temos conhecimento. Mas eles podem envolver o grupo, sim. A obsessão, ela como dizer assim, como é que a gente vai envolvendo, as pessoas. Vê aquele caso que o Bezerra de Menezes relata, o Dramas da Obsessão, o espírito não foi envolvendo a família, para que a família toda se suicidasse, e envolvendo cada um. Isso mesmo. Aí, isso, Helena. Não, perfeito. E não é à toa que a fé segundo Kardec tem a fé segundo Jesus, do tamanho da semente de mostarda, ele nunca viu tamanha fé. Tem a fé segundo Paulo, lá em Hebreus, capítulo 11, onde ele vem falando que a fé é o conhecimento do invisível que se transforma no visível. Então, não é, você ter fé só depois que está com certeza, está vendo, não é fé. Ele fala, pode ser qualquer coisa, pode ser crença, suposição, pode ser ciência, mas fé não é. A fé é aquilo que você tem no que é invisível.
está lá Paulo. E a fé segundo Kardec, eu vou chegar onde eu quero, a fé segundo Kardec né, aquela famosa definição, não é isso, Amália? Da fé. É encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, encarar a razão face a face é onde a gente está querendo chegar. Essa razão é o senso crítico, essa razão é o estudo da filosofia, da ciência, é o esclarecimento da doutrina, porque às vezes você estuda uma palestra, você pensa até que é orador. Pensamento lógico, né? Pensamento lógico, equilibrado, racional. E a gente não é aceitar qualquer coisa. Né? Tirar a ideia de milagre da cabeça, a gente ainda fica buscando muito milagre. Tirar a ideia mística da cabeça. Mística. Né? Não penseis que quando vos evocamos para nos buscar em prece, que queremos que vocês tenham vida mística. Está lá, Evangelho, capítulo 17, tem 10. O homem no mundo. Essa passagem. Muito bom, exatamente. Isso aí que você falou, é o homem no mundo, né? É o homem no mundo. Capítulo 10, capítulo 17 tem 10. Pode anotar aí, gente. Capítulo 17 tem 10. Em relação o homem no mundo que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade, no capítulo 19 do Evangelho, Kardec fala assim: é preciso evitar confundir a fé com presunção. Tem que ser muito sério. É preciso evitar confundir a fé com presunção. Presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão porque os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho do que fé. É o orgulho, e o orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Quer dizer, eu tenho que aprender em determinado momento, desenvolver um sentimento de aceitação de algumas coisas. Quer ver uma coisa que me veio aqui no pensamento? Quando a gente diz assim, seja feita a vossa vontade, Pai. Mas que, na verdade, ele quer a nossa vontade que seja feita. É a presunção nossa, que a gente quer mandar em Deus. Exatamente. Né? O Espírito, uma vez, falou isso. Vocês rezam, vocês falam que seja feita a vontade de Deus, mas que seja de acordo com a vossa. Não verdadeiramente a vontade de Deus. Por isso a gente se decepciona quando não é feita a nossa vontade. Quando a situação aparece, a gente, ai meu Deus, por que comigo? Né? É porque eu não estou entendendo a vontade de Deus, não estou aceitando. Aí, né? entra a festa. Aí é presunção. Aí é presunção. Eu quero me sentir melhor. Eu tenho que ser melhor a qualquer preço o que eu quero. E não pode ser a qualquer preço. E de uma hora para outra, uma pessoa adoece, não comparece, enfim, não vamos nem citar todos os detalhes. Vamos voltar. Quanto tempo a gente ainda tem, Rita? Nós temos ainda alguns minutinhos, mas tem mais uma pergunta aqui, tem uma participação, tem algumas participações. A Olga, nossa querida Olga Feitosa, ela vem dizendo, ela vem nos lembrando que é muito triste ver um trabalhador estudioso da doutrina quando se deixa ficar fascinado, abandona as obras de Kardec e passa a buscar achar que Kardec está ultrapassado. Aí a Rita Cordeiro vem dizendo, verdade, Olga, e temos visto isso já nos meios espíritas. Os ensinos dos espíritos que Kardec organizou são como o Evangelho de Jesus, atuais e nos acompanharão em muitas encarnações. E, mediante esses comentários das duas, a gente traz a última pergunta de hoje, que ela vem do Benedito, lá em Ribeira, em Natal. O Benedito quer saber o seguinte, o que caracteriza a implantação da fascinação no médium?
Como é que inicia esse processo de fascinação no médium? Bom, inicia, ainda voltando ao capítulo 23, que a Amália trouxe, inicia na obsessão simples. Ele não gera uma fascinação de uma hora para outra. De uma hora para outra, ficou assim. Como não é de uma hora para outra. Então, não foi à toa e nem do nada que Kardec trouxe esse processo. Primeiro a simples, depois a fascinação, depois a simplificação. A fascinação é a mais grave de todas, porque tem como base o sentimento a ilusão. Tem como base o sentimento o orgulho. Tem como base o egoísmo. A ilusão. A ilusão, primeiro eu falei a ilusão, que a primeira, ele já começa com a questão da ilusão. Mas ele começa na simples. Pode falar. Começa na simples. Começa simples. Ele vai se aproximando devagarinho, como quem não quer nada. Muito sutil. Qual é o processo que os espíritos fazem? Tem um processo, né? Qual é esse processo, Amália? Fala pra gente. Começa. Então, eles vão se aproximando, eles vão, né, observando, né, e é dentro de quê? Dos nossos interesses, da nossa vaidade. A gente ouve muito assim, fulano é por ignorância, por ignorância. Tudo bem, mas essa ignorância está muito na preguiça mental, por exemplo. Preguiça mental. A gente tem preguiça de ler, de rezar, né? A gente se sente o Todo-Poderoso, né? Então, tem que fazer, vou para o centro espírita. Por que eu vou para o centro espírita? Porque tem alguma coisa me perturbando, seja ela qual for. Aí, quando chega lá, que a gente diz assim, é preciso estudar. Primeiro, tem que frequentar reunião, estudar. Mas isso tudo não precisa estudar. Porque a gente pensa que só porque sentiu um arrepio qualquer, um probleminha qualquer, a gente já é pronto para trabalhar. É pura ilusão. Nasceu pronto. Não ninguém nasceu pronto. Então, a ignorância, a gente alimenta a ignorância com a preguiça mental. Hein, Amália? Kardec, podendo colaborar aí, nesse capítulo 19 do Livro dos Médiuns, que é o 19, ele é papel do médium nas comunicações espíritas. Voltando à questão 225, quando ele diz: quando queremos transmitir ditados espontâneos, nós agimos sobre o cérebro do médium, e reunimos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isso é sua revelia. É óbvio que Kardec está falando de uma comunicação em si. Mas o obsidiado, na verdade, todos nós temos, somos de natureza nos comunicarmos. A população dos encarnados comunica com a população dos desencarnados. Isso é lei. Por isso, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele já trouxe a transmissão do pensamento. Por isso, a gente sabe que os espíritos atuam em nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina. E aqui no Livro dos Médiuns, ele está dizendo como isso é feito. Como ele começa a fazer esse processo, aquele grupo, aquela corte de espíritos que nos acompanham, aí tem várias escalas disso, né? O grupo de espírito. Esse é o mecanismo que serve para tudo. Começa nesse mecanismo, transmissão desse pensamento. A gente começa a abrir brechas na invigilância. Não começa quando a gente já é adulto, começa quando a gente é criança. Tem um livro do Chico chamado Mensagem do Pequeno Morto. Ele tinha 9 anos, é um espírito com grandes dificuldades, ele estava reencarnado numa família, todos muito equilibrados, com um processo pedagógico educativo bem ajustado, mas o espírito já fazia uso do seu livre-arbítrio. Então, ele tinha aquele comportamento que hoje em dia tem o CID-10, que está lá enquadrado em pessoas com transtorno,
Que transtorno? O positivo desafiador. Então, na criança, chama-se o positivo desafiador. O comportamento é de extrema rebeldia, negação de tudo. Depois pode se transformar em outras patologias, mas quando criança, é o positivo desafiador. Então, ali, já aquele espírito já começa, em vez de aceitar com mansitude as orientações dos seus benfeitores encarnados, pais, professores, irmãos mais velhos, e amigos, ele começa a abrir brecha aos poucos. Quando ele chega na adolescência, mais rebelde fica. Quando ele chega no adulto, já não é mais uma obsessão simples. Já gera uma obsessão, já está numa fascinação. Aí já não escuta mais ninguém, aí já não para emprego, começa um estudo e larga, aí ele pensa que ele está vivendo, ele está sendo suportado pelos benfeitores encarnados. Mas ele tem a ideia, a ilusão de que ele está certo em tudo. Seria isso, Amália? Poderia ser também isso que eu estou falando? Com certeza. Com certeza. E o doutor Erma alerta muito sobre a adolescência, que é um canal muito perigoso. Por quê? Porque o espírito, ele ainda não é mais criança, mas não tem noção de adulto, não tem equilíbrio. E aí começa a sintonizar com o seu passado, e começa a confundir com o presente. Então, são horas muito sutis na vida do espírito. Por isso a educação, né, tem que ser a grande vigilância dos pais, né? E por quê? Porque ainda o adulto até aquela questão, né? Não desenvolveu a autoridade, manter aquela autoridade moral. Eu sempre falo para as mães, nunca abra mão da sua autoridade moral sobre o seu filho. Tenha ele a idade que tiver. Né? Você é que está no comando. Né? Agora, infelizmente, os próprios adultos, né, estão meio que perdidos. Você imagina como que ficam os adolescentes, né? As crianças e os adolescentes. Mas, doutor Erma, lá na obra Instruções dos Espíritos, Instrução dos Espíritos, né? No volume 3, Baltazar traz um esclarecimento sobre a adolescência, a educação da criança, tanto no lar quanto na casa espírita. Muito, muito importante. Instruções dos Espíritos, volume 3. E no volume 1, também, doutor Erma fala sobre adolescência. Também é muito importante a gente procurar aprender com esses espíritos. Não pensem, é uma ilusão dos homens acharem que não precisa da orientação dos espíritos. É uma ilusão. E aí a gente voltando nessa questão aí da vigilância e da educação, ainda na questão 685, quando Kardec coloca que a educação é uma arte, formar caráter, né? Formar caráter, ele fala que é uma arte, ó. Ele diz assim, ó, há um elemento que quase, vou ler isso porque isso é importante, há um elemento que quase não se faz pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica, quer dizer, pode botar no melhor colégio, no melhor tudo, mas representando a ciência econômica, no foco que eu estou trazendo. A ciência econômica, peraí, só um instantinho. A ciência econômica não passa de uma teoria, e esse elemento, aí ele vem, é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral através de livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, pois a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Aí ele continua, que eu acho que vale a pena para a nossa reflexão. Ele diz assim, quando se vê considerado as massas de indivíduos lançados
todos os dias, na torrente da população, sem princípios. Olha aqui, ó, porque que é o link que eu estou fazendo. Sem princípios, sem freios. Às vezes, crianças ainda de 5 anos é que dá ordem para os pais. Não vou sair, mas os pais têm que sair. Ele deixa de sair por compromisso, porque a criança não quer ficar em casa. Não quero comer, aí vai adaptar a comida, aí vai aquele que ele quer só besteira, né, lógico. Freios. Entregues aos seus próprios instintos, a seu próprio instinto, devemos nos espantar com as consequências desastrosas que daí resulta. Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência para si e para os seus. A respeito... Bom, vamos parar aí. Então, quando eu estou trazendo isso em relação a essa questão da obsessão, é porque tem a ver com a educação. Porque a conquista de levar filho para a escola, a lei obriga. Você não leva mais se você quiser, não. Antigamente você botava se quisesse, agora tem a lei, agora tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que obriga você a cuidar, a zelar, a não deixar em perigo. Você pode ser punido se deixar os seus idosos e suas crianças em situação de risco. Não tinha lei para isso. A nossa Constituição fala e o Estatuto fala. Porém, não é disso só que a gente está tratando aqui. A gente está tratando aqui não dessa ciência econômica. Estamos tratando aqui de um processo comportamental, de processo de amadurecimento do pensamento, da consciência. Você tem consciência da responsabilidade com os pais? Lá do capítulo 14 do Evangelho, honrar vosso pai e vossa mãe, porque Kardec traz a questão da honrar vosso pai e vossa mãe e traz também a questão do compromisso que os pais têm com aquele filho. Berto Hollinger, quando ele vem trazendo a questão da constelação familiar, que a Joana de Ângeles também fala sobre isso, a Amália tem uma experiência muito grande nessa questão de família, em nível de estudo, em nível de pontuações, de conceito doutrinário em relação a isso, de tão importante que é. Ela é responsável por um estudo chamado Estudo da Família, não é isso, Amália? E foca bastante... Visão espírita. Na visão isso, espírita. A família na visão espírita. A Irani lembrou aí para nós do Instrução volume 5, que é só sobre família. Foi né? E é na família, como diz o nosso querido Deolinda Amorim, que é por pior que esteja a família na sociedade, é pela família que o espírito há de se redimir. Porque esse é o processo divino, é o projeto de Deus. Então, a família tem a grande responsabilidade de fazer essa reforma de caráter. É o ponto alto da vida familiar, é a reforma de caráter dos espíritos, né? Então, a família na visão espírita, que o curso que a Casa Espírita tem, graças a Deus, sob a orientação dos espíritos, né? Abrange todas as circunstâncias da vida, principalmente nessa questão do espírito imortal que ele está. Qual é o trabalho que tem que se fazer no espírito imortal? Não é passar a mão na cabeça, não é paparico, não é fazer vontade, não. É reforma do caráter. Então, graças a Deus, a gente tem esse curso, e é para toda casa espírita que quiser, toda casa espírita que quiser, tem todo um programa, né? Entendeu? Aí eu estou falando isso porque a gente está falando aqui para casas espíritas também, né? Principalmente. Então, o papel da casa espírita, como diz a irmã Sidufo, é a escola do espírito, ensinando a viver melhor e em todos os setores da vida, principalmente na vida em família. Isso mesmo. Então, Chegou uma pergunta aqui, tá? Tá, pode fazer. Chegou uma pergunta aqui, que ela vem de Afogados, Recife, Pernambuco,
que é do Hugo Abreu. O Hugo, ele pede para analisar, só que a gente não vai ter tempo para fazer essa análise. Ele pede para analisar parte do capítulo 13, item 12. Creio eu que seja do Evangelho. Ele não coloca aqui, mas eu creio que seja o Evangelho. Que lá no Evangelho ele vem falar da beneficência. É Kardec dando continuidade à análise da beneficência. E ele quer saber o seguinte, aí ele continua: apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes, é que Deus permite nos manifestarmos a vós outros. Mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Aí ele pergunta: as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis? E aí nós temos 5 minutos para responder a pergunta e fechar. Agora eu pergunto, só um instante, Rita. É uma pergunta assim, bem profunda, como todas. Eu acho que vale a pena a gente, porque em 5 minutos, com mais a pressa que a gente tem que fazer, fica muito corrido. Eu acho que melhor a gente deixar essa resposta para a semana que vem. Pode deixar que a Rita não vai deixar a gente esquecer. Que ela é muito abrangente, vamos repeti-la, ela é muito abrangente. Muito abrangente e necessária. E necessária. Tá? Então, de tudo, a gente vai pegar material de que a gente já está estudando aqui, que a gente falou hoje, porque muita coisa que nós falamos já vai estar respondendo para ele, né? De tudo que a gente falou. Então, vamos deixar para a semana que vem, Hugo, por esse motivo, até para respeitar mais ainda a sua pergunta, para a gente trabalhá-la com mais detalhe, tá, Hugo? E a gente precisa fazer a prece para não dar prejuízo para o nosso fechamento com a prece, não é isso? Concorda, Amália? Sim. Tá. A Rosângela saiu e a gente já vai nos encaminhando para a nossa prece, né? Porque a internet dela estava muito ruim. Eu sei. Aí ela não conseguiu, ela achou melhor sair. Aí ela me passou mensagem aqui, que ela entrava, mas ela não ouvia. Então estava muito difícil para ela hoje. Com certeza. Então a gente vai pedindo a Rita para fazer a nossa prece final, tá, Rita? Com certeza. E aí, antes da gente fazer a prece, a gente agradece. E a Rita Cordeiro vem lembrando para a gente que a família é formada pela aproximação dos espíritos conforme suas necessidades morais. Muito bem lembrado, Rita, e muito obrigada aí pela participação de todos vocês, e que possamos estar juntos aqui na próxima semana, e daqui a pouco, às 8h30, nós temos o Livro dos Espíritos. Esperamos vocês também para estudarmos com a gente o Livro dos Espíritos. E vamos à nossa prece, então, lembrando sempre do nosso amado e bondoso Mestre Jesus, né? Vamos lembrar Jesus e vamos dizer assim: Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, nos despedindo nesse momento, mas te agradecendo, Senhor, te agradecendo pela oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã, de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais sobre casas espíritas, para estudarmos um pouco mais sobre os nossos comportamentos enquanto médiuns trabalhadores de uma casa espírita. Abençoa, Senhor Jesus, o propósito da Web Estação da Luz, que é o propósito da divulgação da doutrina dos espíritos. Abençoa, Senhor Jesus, o Centro Espírita Leon Denis, que nos dá a oportunidade de estarmos trabalhando nessa divulgação da doutrina. E com esse trabalho, Senhor, estarmos nos trabalhando, como nos lembrou Bezerra de Menezes, trabalhar trabalhando-se. E esse trabalhando a cada um de nós é através do fortalecimento dos estudos que se fazem necessário para esse estudo, para esse trabalho. E em seu nome, Senhor, em nome de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, em nome de Leon Denis, patrono espiritual da nossa casa, em nome de
toda a espiritualidade que nos sustenta e nos sustentou nessa manhã. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, que nos despedimos dizendo: fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus.